Hoje, no Brasil, tem uma linha bem perigosa sendo testada. É aquela que separa a piada de um crime, a arte da censura e, no fim das contas, a cidadania da submissão. O que será que acontece quando o riso entra na mira do poder? 8 anos. Pensa nesse número. Em regime fechado. Essa foi a pena que pediram. Mas olha, não foi para um assaltante ou um traficante, foi a sentença proposta para um comediante, por causa de piadas contadas num palco. E a pergunta que começou a ecoar pelo país foi exatamente essa, né? Uma piada pode mandar alguém para a cadeia? Foi o caso do humorista Léo Lins, que acabou virando o centro de um dos debates mais importantes que a gente está tendo sobre liberdade. Vamos dar uma olhada nos detalhes da sentença original. 8 anos e 3 meses de prisão e uma multa de mais de 2 milhões de reais. A acusação era de discurso de ódio por piadas que ele contou num show. E um ponto que pesou muito, considerado um agravante, foi o alcance que o vídeo teve. Isso fez a defesa argumentar que o que estava sendo punido não era a piada em si, mas o sucesso dela. Só que aí veio a reviravolta. O tribunal decidiu reformar a decisão. Por 2 votos a 1, Léo Lins foi absolvido. E essa virada no jogo não foi só uma vitória para ele, claro. Foi o que acendeu de vez uma batalha jurídica e até filosófica sobre o que a gente pode ou não pode dizer numa sociedade livre. E é isso que nos leva para o coração da história, a arte sentada ali, no banco dos réus. O que é que estava sendo julgado de verdade? Uma pessoa ou a própria natureza da comédia? Para entender a defesa, a gente precisa conhecer um conceito antigo do direito, o animus jocandi. É um nome em latim, mas a ideia é simples. É a intenção de fazer uma piada. É isso que, historicamente, separa a arte, mesmo a mais ácida, de uma ofensa criminosa. É a diferença entre um palco e uma delegacia. E aqui está o ponto mais crítico de todos. Na primeira sentença, o juiz escreveu com todas as letras que não havia mais espaço para esse princípio. Foi uma declaração que para muita gente soou como um ataque direto, não só ao humor, mas à ideia de ficção em si. A defesa bateu muito nessa tecla que esse slide mostra bem. De um lado existe a persona cômica, que é um personagem que usa ironia, exagero, e do outro lado a pessoa física, o cidadão Leonardo Lins. O problema da condenação original foi que ela basicamente apagou essa fronteira, tratando o ator como se ele fosse o seu personagem o tempo todo. A base usada para essa primeira decisão deu o que falar. A sentença chegou a citar artigos da Wikipedia como fonte teórica, o que gerou uma chuva de críticas sobre a falta de rigor. Além disso, o texto chegou a dizer que o humor seria tipo uma droga de entrada para a violência. Um argumento que, segundo os críticos, duvida da capacidade do público de saber o que é ficção e o que é realidade. Mas essa discussão não fica só nos tribunais, não. O debate sobre os limites do humor transborda direto para a arena política, onde essa linha entre defender de verdade as minorias e fazer um cálculo político pode ficar bem borrada. Para analisar isso, a gente precisa entender um conceito, a sinalização de virtude. Sabe o que é? É quando o discurso público serve mais para construir uma imagem de pessoa correta do que para refletir ações de verdade. É quase um marketing da moralidade. As fontes que baseiam esta análise apontam o que descrevem como um exemplo dessa desconexão, usando o caso da deputada Tabata Amaral. O slide coloca lado a lado a retórica dela, com a frase "lugar de bandido é na cadeia", e o registro de ausência na votação de um projeto de lei para aumentar penas. E também destaca a mobilização dela contra o humorista e o silêncio inicial dela num caso envolvendo a vaga de uma pessoa com deficiência. E só para contextualizar, esse caso aconteceu na prefeitura de Recife, que é comandada pelo namorado dela, o João Campos. Um candidato com deficiência foi passado para trás num concurso para nomear o filho de pessoas influentes. A nomeação só foi cancelada depois de muita pressão popular. Essa aparente desconexão não seria só na política. Uma fala da cantora Anitta, dizendo que a responsabilidade dela como cidadã acaba na hora de pagar imposto, sem ter que questionar o que o governo faz com o dinheiro, reflete uma mentalidade que, segundo os críticos, acaba ajudando quem já está no poder. É o que alguns analistas chamam de modelo do cidadão passivo. É aquele que paga, obedece e não fiscaliza. Esse seria, digamos, o cidadão perfeito para um Estado que não gosta de ser questionado, que prefere ter súditos em vez de cidadãos ativos. E é aqui que o buraco é mais embaixo. A gente chega na base filosófica de toda essa conversa. Porque a luta pela liberdade de expressão é, na verdade, a luta para ser um cidadão e não um súdito. A tradição clássica lá da Grécia Antiga já ensinava essa diferença. O cidadão é aquele que tem voz, que participa. A fala é a essência da política para ele. Já o súdito
Bom, o súdito vive no silêncio, submetido à vontade de quem governa. O historiador grego Heródoto resumiu o valor disso de um jeito muito forte. Ele disse que, para quem conhece a liberdade, a luta por ela tem que ser total. Perder o direito de falar em público não é só um detalhe, é perder um pedaço da própria humanidade. Então, o ponto central é este. Quando o Estado começa a controlar o que pode ser dito, o que pode ser perguntado, ele está começando um processo de transformação. Ele não está só censurando, ele está ativamente desfazendo a cidadania. E é aqui que a gente volta para o começo da nossa conversa. Por que o riso? Por que o humor? Principalmente aquele que desafia o poder, acaba virando uma das últimas e mais poderosas formas de resistência. George Orwell disse que toda piada é uma pequena revolução. E é a mais pura verdade. O humor mostra o quão ridículos os tiranos podem ser. Ele cria uma conexão entre as pessoas que o autoritarismo não consegue quebrar. É por isso que todo regime autoritário, sem exceção, tenta calar os comediantes primeiro. Então tá, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, arte e ficção não podem ser crime. Palco não é delegacia. Segundo, uma sociedade madura não pode ser regulada pelo mais sensível ou pelo mais ofendido. Terceiro, é fundamental ficar de olho na hipocrisia política e nesse uso do discurso moral. E por último, que o silêncio forçado não é paz, é só o vazio da tirania. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Uma pergunta que, no fundo, define a saúde de qualquer democracia. Onde é que a gente traça essa linha? Onde termina a proteção que é legítima aos grupos vulneráveis e onde começa o perigoso controle daquilo que a gente pode pensar, dizer e, claro, rir?